Camila é advogada especializada em direito previdenciário e trabalhista. Ela sabe que o último anúncio do Conselho Curador do FGTS pode gerar muitas expectativas nos clientes. Após a publicação no Diário Oficial da União, 99% do lucro líquido do fundo aos beneficiários do FGTS devem ser repassados para as contas dos trabalhadores. Normalmente, a Caixa faz essa divisão dos lucros, através das contas vinculadas ao FGTS. Isso significa que os valores apurados eles são divididos, entre as contas de todos os trabalhadores que têm saldos ativos, contas ativas ou inativas do FGTS. O que seriam contas ativas? O trabalhador está recebendo depósito mensalmente porque ele está trabalhando em alguma empresa. Inativas, ele tem o saldo, mas ele não está recebendo depósito mensalmente. Então, o que vai acontecer? Todos os lucros apurados vão ser divididos com trabalhadores que têm saldo em conta até 31 de dezembro de 2022, que são os lucros do ano de 2022. Apesar do dinheiro ser direcionado para as contas, o trabalhador só vai poder sacar o recurso em determinados casos. Atualmente, a única possibilidade de acesso são as possibilidades de acesso normais do FGTS, que é o saque e rescisão, quando você é demitido por justa causa, o saque aniversário, que você pode utilizar o saque no mês do seu aniversário. Lembrando que se você opta pelo saque e rescisão, você não pode optar pelo saque aniversário, são modalidades diferentes. Quando você é cometido por alguma doença grave, como por exemplo câncer, em caso de aposentadoria, para compra de imóvel, você também pode utilizar o saldo. Como eu poderia ter acesso a esse dinheiro sem essas modalidades? Se o governo editar alguma norma que diga que vai haver um saque especial, um saque extraordinário. Às vezes acontece isso, e aí você tem a opção de fazer um saque antecipado, mas as modalidades convencionais são essas. O valor do repasse referente ao lucro líquido dos beneficiários será de 12,7 bilhões de reais. Apesar dos números bilionários, estes recursos vão ser divididos para aproximadamente 217 milhões de contas vinculadas. Parece um número expressivo, e é um número expressivo. Mas quando você divide pelo número de contas, fica assim como para cada R$1.000, R$ 18,50. Portanto, teoricamente é muito pouco. Entretanto, é importante a gente identificar que tradicionalmente, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é uma poupança forçada do trabalhador, ele é remunerado, às vezes, abaixo da inflação. E este ganho de lucro final, de lucro líquido final distribuído, na minha concepção, vai compensar estes anos em que o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço não teve sequer a remuneração compatível com a inflação. Enquanto isso, os trabalhadores aguardam uma decisão judicial que permita que os rendimentos do Fundo de Garantia não fiquem defasados. Existe uma ação que ela está tramitando no STF para que ele decida se vai realmente continuar a TR ou se vai ser um outro índice de correção, como, por exemplo, o INCP ou o IPCA, que são dois índices de correção que correm conforme a inflação, ou seja, os valores eles são atualizados conforme a inflação. O processo começou a ser julgado esse ano, mas teve o julgamento suspenso porque um dos ministros pediu vista. Então, a gente precisa acompanhar o fim desse julgamento ainda. Tem 2 votos a favor, isso já é um bom cenário, os 2 primeiros votos são favoráveis, mas a gente precisa aguardar. Com recursos longe das cifras bilionárias para cada trabalhador brasileiro, o ideal é usar o Fundo de Garantia com inteligência. O Fundo de Garantia, se por um lado ele é poupança forçada do trabalhador, de outro ele financia as políticas habitacionais do governo. Isso é muito importante porque política habitacional gera emprego e renda. Outro ponto importante é que o trabalhador pode, tendo o seu saldo lá, buscar este dinheiro para abater as prestações de sua casa. Isso é muito positivo. Ou se, num momento de dificuldade, precisar lançar mão. Por exemplo, já fez mais de 65 anos, já se aposentou. Ele vai lá, ele busca essa poupança forçada para poder viver.